Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como se calcula uma probabilidade acerca do modelo normal usando essa calculadora do Rosman, chamada Normal Probability Calculator. Então eu peguei um exercício aqui que diz o seguinte: em determinada população, a taxa de hemoglobina no sangue tem distribuição normal, com média igual a 16 gramas por 100 ml, e desvio padrão de 1,2 gramas por 100 ml. Então, tu começa notando que o modelo normal ele precisa da média e do desvio padrão para que a curva normal do modelo seja construída. Então, nota que a gente não tem os dados do problema, a gente tem o resumo dos dados do problema. A gente não tem cada hemoglobina da população que foi pesquisada. A gente só tem o resumo, né, da média da população, que é 16, o desvio padrão, que é 1,2, e a gente sabe que esse modelo adequado para essa população é o modelo normal, por isso que a gente está usando essa curva normal. Então, para usar essa calculadora, para te acessar a calculadora, esse link aqui vai estar na descrição também. Então, com ela, tu faz o seguinte: aqui onde diz variável, tu pode escrever, se tu quiser, o nome da variável que a gente está considerando, que no caso é hemoglobina. Hemoglobina. Então, quando tu dá Enter, aparece hemoglobina aqui embaixo. Depois, a gente vai colocar a média e o SD, que é o desvio padrão. Então, a média aqui é 16. Tá? Tu não precisa te preocupar com esses 16 gramas por 100 ml. Esse 100 ml é a unidade, né? Grama por 100 ml está dentro da unidade, então tu precisa se preocupar somente que a média é 16. O desvio padrão é 1,2. Aqui tu tem que colocar 1,2, porque esse é um aplicativo americano, então eles usam o padrão americano, 1,2. Quando tu escreve isso, tu nota que sumiu aqui, ó. O histograma, o modelo normal aqui do lado, sumiu. Então, tu clica nesse botão Scale to Fit, que ele vai readequar o sistema de eixos dele aqui e vai redesenhar o histograma agora com a média já colocada no lugar certo. Então, esse 16, que é a média, está bem no topo do modelo normal, da curva de Gauss, né? E ele já colocou o desvio padrão, que é 1,2, que tem a ver com a largura, que é a dispersão dos dados em torno desse 16 de hemoglobina. Então, está aqui o modelo normal representado já dentro dos parâmetros do nosso problema. Então, vamos lá para a letra A. Né? O que pede a letra A? Que proporção de indivíduos tem taxa menor do que 17,8 de gramas por 100 ml de hemoglobina? Né? Então, nota bem que a pergunta que ele faz é que proporção de indivíduos. Porque quando a gente está trabalhando com o modelo normal, a gente está numa curva de densidade de probabilidade. Mas a gente pode usar isso para ter uma estimativa de quantidade percentual de pessoas com aquela característica. Isso também pode ser, numa outra abordagem, a probabilidade. Então, são duas abordagens que se pode calcular com esse mesmo aplicativo. Então, como é que se faz isso? Ele quer saber a proporção de indivíduos, que a gente vai calcular a porcentagem de indivíduos, com taxa menor, tá? Menor do que 17,8. Então, nós vamos usar essa parte aqui, ó, e vamos, como nós temos um valor só, a gente vai clicar só na primeira linha, que vai habilitar só a primeira linha. Aqui ele já pré-estabelece o sinal de menor. Aqui, no X, a gente vai botar a variável, a nossa variável é hemoglobina, a gente vai escrever aqui no X a hemoglobina. No caso, ele te dá ali 17,8. Ok. Quando eu dou um Enter aqui, o que ele faz? O que o programa faz? Ele marca em azul mais escuro a região da curva abaixo do 17,8. Então, essa linha vertical aqui vai parar bem no 17,8 aqui embaixo. E ele está me mostrando essa parte do gráfico, que é o desenho, e aqui do lado a probabilidade ou a proporção de pessoas abaixo do 17,8.
Então, a resposta para a letra A justamente é esse 09332. Ou seja, a letra A pergunta que proporção de indivíduos tem taxa menor que 17,8. A resposta é 93,32% dos indivíduos dessa população tem a taxa menor que 17,8 gramas por 100 ml. Então, essa é a resposta da letra A. Nota que ele te dá mais informações. Ele te dá esse Z aqui, que é 1,5. O que quer dizer isso? O Z é a curva normal padrão. O que é isso? Significa que, se nós pegarmos uma curva normal onde a média no lugar de 16 é 0, se nós estabelecermos que a média da curva do nosso modelo vai ser 0, a gente chama de Z igual a 0. Então, bem em cima do 16 é o Z igual a 0. E se nós formos contar para a direita um desvio padrão a mais, por exemplo, o nosso desvio padrão é 1,2 nesse problema. Se nós, a partir do 16, andarmos 1,2 para a direita, vamos chegar no 17,2. Então, o Z conta quantos desvios padrão eu me desloco a partir do zero, do desvio padrão zero, ou da média, que é 0. Então, eu me desloco um desvio padrão, eu vou chegar no Z igual a 1. Se eu começasse da média do problema, que é 16, e me deslocasse um desvio padrão, que é 1,2, eu chegaria no 17,2. Então, andar um desvio padrão para a direita significa sair do Z igual a 0 e ir para o Z igual a 1. E também significa sair da hemoglobina 16 até a hemoglobina 17,2. Então, esse Z que ele me traz aqui, 1,5, significa que a partir do 16 eu andei 1,5 desvios padrão até chegar no 17,8, que é o que o exercício pede. Então, o Z, essa contagem de Z, é considerar a média igual a 0 e a unidade, o desvio padrão, igual a 1. Então, essa é chamada curva normal padrão, que ela se adequa a qualquer tipo de exercício. Isso é muito útil, porque tu sabe quantos desvios padrão tu te deslocou a partir do zero. Isso te dá informações muito úteis. Também, para calcular, isso proporcionou o uso de tabelas para, quando a gente não tem essa calculadora, a gente fazer uso delas para saber qual é essa área aqui que o computador calculou facilmente. Então, agora vamos para a letra B, que diz o seguinte: que proporção de indivíduos tem taxa maior do que 18,4? Agora é maior. Então, nota, 18,4 e maior. Então, aqui o programa traz menor, né? Como eu quero maior, eu clico ali, ele vai trocar, vai inverter para maior. Não é mais 17,8 que eu quero agora 18,4, 18,4, Enter. Então, olha só, o software localizou o 18,4 e pintou para o lado direito dele. Pintou em azul mais escuro para o lado direito porque é maior. Então, os valores maiores que 18,4 são representados por esse azul mais escuro aqui. Como ele está pegando uma partezinha da curva bem pequenininha, a porcentagem deve ser pequena. Onde é que eu vejo essa porcentagem que está aqui nessa azul mais escuro? Aqui no probabilidade. Então, a resposta para esse problema é a seguinte: 2,28% dos indivíduos têm taxa maior que 18,4 gramas por 100 ml de hemoglobina. Então, essa é a resposta. Está vendo que é bastante simples. E, para eu chegar do 16, que é a média, até o 18,4, eu tenho que andar para a direita 2 desvios padrão. É isso que o Z aqui me diz. Tá? Então, nota que quando a gente anda somente 2 desvios padrão, se distanciando da média, nós já pegamos uma parte da curva bem pequenininha. A gente pega já um extremo da curva. Muito bem. Agora, na letra C, ele diz o seguinte: quantas pessoas têm valor entre 14,8 e 16,6 em uma amostra de 2.500 indivíduos, pressupondo que na amostra a distribuição dos dados é a mesma da população. Então aqui ele já fez ele tomou um cuidado de dizer que a gente ainda continua usando o modelo normal. Tá? Isso aqui que ele diz no finalzinho, onde ele diz, pressupondo que na amostra a distribuição dos dados é a mesma da população. E também ele te dá 2 valores de hemoglobina, 14,8 e 16,6. Ele quer saber o valor entre esses dois. Então, eu vou precisar de duas linhas aqui. Então, eu marco essa segundo quadradinho. Nota que mudou bastante. Então, vê, uma maneira, é uma dica, né?
é colocar assim, o sinal aqui da linha de cima maior e a de baixo menor, porque daí tu coloca o início do intervalo na linha de cima e o final do intervalo na linha de baixo. Isso é uma dica, não precisa ser sempre assim. Então, como esse intervalo começa no 14,8, eu vou escrever 14,8 na linha de cima, 14,8, tá? E aqui na linha de baixo eu vou colocar o final do intervalo, que é 16,6. Enter. Então, ok, o software ele marcou o 14,8, aqui o 16,6, e ele pintou a parte de dentro desse intervalo com esse vermelho meio arrosado. E aqui, o que a gente tem aqui? Muitas informações, né? A que mais nos importa agora é a probabilidade entre. Então, a probabilidade entre esses dois valores é 0,5328. O que quer dizer isso? Que a resposta para o nosso problema é justamente 0,5328. Então, a resposta fica assim. 53,28% dos indivíduos, das pessoas, tem hemoglobina entre 14,8 e 16,6 gramas por 100 ml. Então, essa é a resposta em percentual. É a proporção de pessoas que têm hemoglobina entre 14,8 e 16,6. Só que o problema vai além. Ele pergunta entre uma amostra de 2.500 pessoas. Né? Então, esse 53,28% é sobre 2.500 pessoas. Então, eu preciso calcular quantas pessoas têm a hemoglobina entre 14,8 e 16,6 dentre essas 2.500. Então, vou precisar de uma calculadora. Vou abrir a calculadora aqui do Windows. Está aqui. Então, a gente vai fazer essa conta aí. Bom, 0,5328 é a proporção. Então, começa lá, 0,5328. E eu vou multiplicar por 2.500 para saber essa proporção. Essa quantidade de pessoas, vezes 2.500. O resultado, 1.332. Então, eu tenho o seguinte. Das 2.500, 53,28% tem hemoglobina entre 14,8 e 16,6. Isso significa 1.332 pessoas. Ok? Então, essa é a resposta da letra C. Para nós explorarmos um pouquinho mais o aplicativo, nós temos o seguinte. Ele escreve aqui para a gente muitas respostas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui na primeira linha, ele te dá essa probabilidade, 0,8413. Significa que 84,13% das pessoas tem hemoglobina maior que 14,8. E o 14,8 é um deslocamento de um desvio padrão para baixo da média, por isso esse negativo aqui. Na segunda linha, a gente tem 69,15% das pessoas tem hemoglobina menor que 16,6. E para eu chegar no 16,6, basta eu andar meio desvio padrão para a direita da média, que é 16. E ainda te diz que a probabilidade outside, fora, significa essa parte azul somadas, ou seja, pessoas que têm hemoglobina menor que 14,8 e maior que 16,6 somadas perfazem 46,72% das pessoas. Então, nota que essa calculadora é bastante potente, né, para fazer exercícios onde o modelo normal é utilizado. Então, espero que tenha ajudado. Até um próximo vídeo.